Assim que o barco encostou no pequeno cais de madeira, senti o vento frio da ilha me envolver, como se uma presença invisível me desse boas-vindas. O nevoeiro era tão espesso que mal conseguia ver a floresta à frente, mas sabia que ela estava lá, densa, sombria, como um gigante adormecido. Eu me sentia observado desde o momento em que pus os pés na ilha. Não havia ninguém além de mim e o barqueiro, e mesmo assim, era como se centenas de olhos me analisassem de dentro da neblina. Uma sensação opressiva tomava conta de mim, algo que me dizia que não deveria estar ali. A carta anônima que recebi falava de uma verdade sombria, algo escondido aqui, na Ilha do Silêncio. Desaparecimentos misteriosos, pessoas que vinham investigar e nunca mais voltavam. A polícia havia fechado o caso, e as famílias perderam a esperança, mas eu não. Algo naquela carta me chamou, como um eco de desespero que não poderia ser ignorado. Eu precisava entender o que estava acontecendo, descobrir a verdade, não importa o que fosse. À medida que caminhava pelo cais em direção à terra firme, as construções antigas começaram a se revelar no meio da névoa, ruínas de uma comunidade que desaparecera sem deixar vestígios. As paredes de pedra estavam cobertas de musgo, como se a própria natureza quisesse apagar qualquer vestígio de que algo um dia existiu ali. O silêncio era tão profundo que me fazia sentir mais vulnerável. Cada passo meu ecoava na madeira velha do cais, como se estivesse anunciando minha chegada a algo que preferia não ser encontrado. Um arrepio correu pela minha espinha. Eu nunca fui de me deixar levar pelo medo, mas havia algo naquela ilha. Uma presença que parecia se estender por cada folha da floresta, cada pedra das ruínas. Algo estava errado, muito errado, e a cada passo, essa certeza crescia dentro de mim. Mesmo com o perigo tangível no ar, eu segui em frente. As respostas estavam ali, em algum lugar, esperando. E eu estava determinado a encontrá-las, mesmo que custasse caro. Quando encontrei a velha cabana no meio da floresta, não havia outra opção. A noite já caía rapidamente, e o nevoeiro tornava impossível enxergar mais do que alguns metros à frente. As ruínas ao redor pareciam se fundir com as sombras, e a sensação de que algo me observava ficou ainda mais forte. A cabana estava em péssimo estado, de madeira apodrecida, janelas quebradas, e um cheiro de mofo que enchia o ar. Mesmo assim, era a única chance de abrigo. Empurrei a porta com dificuldade e entrei, tentando ignorar o desconforto que a escuridão lá dentro me causava. Lá fora, a noite se tornou um manto de silêncio, interrompido apenas pelo som ocasional das árvores se movendo com o vento. Deitei em um canto da cabana, usando minha mochila como travesseiro, mas o sono parecia impossível. O ambiente estava sufocante, cada farfalhar de folhas ou estalo de madeira me deixava em alerta. Foi então que ouvi. No começo, pensei que fosse o vento, um murmúrio fraco entre as árvores. Mas, conforme os minutos passavam, percebi que eram vozes. Baixas, sussurrantes, indistinguíveis. Elas pareciam circular a cabana, flutuando na noite como um chamado distante. Me levantei, o coração acelerado. Corri para a porta, e, com a lanterna na mão, iluminei a floresta lá fora. O feixe de luz cortava o nevoeiro, mas não havia nada além de sombras dançantes. Tem alguém aí? Perguntei, tentando esconder o medo em minha voz. Nenhuma resposta. Apenas o som do meu próprio fôlego pesado. Fiquei parado na entrada por um longo tempo, esperando e por algo. Mas as vozes sumiram tão rápido quanto apareceram. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Fechei a porta e voltei para dentro, mas agora o sono era ainda mais distante. Sentei-me contra a parede, mantendo a lanterna firme nas mãos, os olhos fixos na porta. Quando o sol finalmente começou a iluminar o horizonte, saí da cabana, com o corpo exausto e os nervos à flor da pele. Foi então que vi as pegadas. Ao redor da cabana, no solo lamacento, estavam marcas profundas de pés humanos. Não eram minhas. Eram grandes, pesadas, como se alguém, ou algo, estivesse circundado a cabana durante a noite. Segui as pegadas com o olhar, e elas iam em direção à praia, onde a água se chocava suavemente contra a areia. Mas as marcas simplesmente terminavam. No meio da água.
Como se a pessoa tivesse caminhado direto para o oceano e desaparecido. Um frio percorreu minha espinha. Eu sabia, naquele momento, que aquela ilha guardava segredos muito mais sombrios do que eu jamais poderia imaginar. E estava preso ali, sem comunicação, sem saída, à mercê de algo que eu mal conseguia entender. Enquanto eu avançava pela floresta densa e sufocante, os galhos pareciam se fechar ao meu redor, tornando cada passo mais difícil. O nevoeiro denso que cobria a ilha desde a minha chegada parecia vivo, envolvente. A umidade pesava no ar, deixando minha respiração curta e acelerada, não só pelo esforço, mas pela sensação constante de estar sendo observado. Foi quando eu os vi pela primeira vez. Figuras encapuzadas, sombrias, emergiam da névoa como sombras projetadas pela própria escuridão. Eram distantes, caminhando de forma lenta e deliberada entre as árvores, quase flutuando. Fiquei paralisado. Não havia nada em seus rostos, nenhuma emoção ou forma visível, apenas aquele silêncio opressor que parecia preenchê-los. O medo me fez recuar instintivamente, mas a curiosidade e minha missão como jornalista me empurraram a segui-los. Corri, tentando não perder o rastro. Cada vez que eu chegava perto o suficiente, eles desapareciam. Sumiam na névoa como se fossem parte dela. Senti o coração martelar no peito e o suor escorrer pela testa, mas não podia parar. O mistério dessas figuras me consumia. Elas não podiam ser apenas fruto da minha imaginação e havia algo mais. Continuei avançando, entrando cada vez mais fundo na floresta, até que tropecei em uma velha construção de pedra semi-destruída, coberta por musgo e esquecida pelo tempo. Ali, entre escombros e livros mofados, encontrei os documentos antigos, escondidos em uma caixa enferrujada. As folhas estavam gastas, algumas ilegíveis, mas o que consegui decifrar foi suficiente para gelar minha espinha. A comunidade que um dia habitou a ilha não era apenas um grupo comum de colonos. Eles realizavam rituais estranhos, sinistros. As menções eram claras, sacrifícios humanos eram feitos para apaziguar uma entidade chamada o Silêncio. Um ser ou força desconhecida que dominava a ilha. O propósito era manter o silêncio satisfeito, ou ele tomaria suas vítimas da maneira que quisesse. As figuras encapuzadas que vieram descritas nos textos como guardas do silêncio, servos da entidade, responsáveis por vigiar e proteger seu território. Meus pensamentos corriam, tentando processar tudo. Eu sentia meu estômago revirar à medida que a verdade se revelava, os desaparecimentos não eram acidentes. Eles eram sacrifícios, e as figuras que eu vi eram parte de algo maior, algo mais aterrorizante do que eu jamais poderia imaginar. A presença deles continuava a se manifestar. Mesmo que eu não os visse mais diretamente, sentia o peso de seus olhares, de suas presenças, me cercando. O ar ficou mais frio, como se a própria ilha tivesse reagido ao meu descobrimento. Eu estava sendo observado. Eu era, e o próximo? O dia já estava se apagando quando encontrei a entrada escondida. Era um buraco entre duas grandes rochas cobertas por vegetação rasteira e musgo, quase invisível à primeira vista. Meu coração batia tão rápido que eu podia sentir a pulsação nas têmporas. O nevoeiro continuava a envolver tudo ao redor, mas havia algo diferente no ar, uma sensação opressiva, como se a própria ilha estivesse me empurrando para dentro daquele lugar. Com a lanterna em mãos, rastejei pela passagem estreita. Assim que entrei, o chão começou a descer, levando-me para uma caverna submersa. A umidade nas paredes refletia a luz de minha lanterna, criando sombras fantasmagóricas. O som das minhas botas esmagando a lama úmida ecoava pelo lugar, enquanto o ar ficava mais espesso e difícil de respirar. O que eu sabia pelos documentos antigos começava a se concretizar à medida que eu avançava, aquele era o local dos rituais. A água que escorria pelas rochas parecia trazer consigo os lamentos dos sacrifícios passados, sufocando o ambiente com uma sensação de desespero profundo. No centro da caverna, havia um altar de pedra desgastado, coberto por símbolos gravados. Alguns pareciam esculpidos à força, como se alguém tivesse feito aquilo com uma ferramenta rudimentar. Ao me aproximar, uma sensação gelada percorreu minha espinha. Eu sabia que havia algo muito mais sinistro do que apenas uma lenda local. De repente, senti o ar ao meu redor vibrar,
como se algo invisível estivesse se movendo nas sombras. A lanterna falhou por um instante, e foi nesse momento que a verdade se revelou diante de mim. As figuras encapuzadas que eu havia visto anteriormente começaram a aparecer, materializando-se na penumbra. Mas, desta vez, pude ver seus rostos ou o que restava deles. Não eram seres comuns. Eram os desaparecidos, presos em um estado de existência entre a vida e a morte. Suas peles pálidas e seus olhos vazios, sem expressão, me encaravam. Eles não andavam, mas deslizavam na direção do altar, como se fossem puxados por um comando invisível. Eles estavam ali, servos do silêncio, condenados a vagar pela ilha, trazendo novas vítimas para o ciclo de sacrifícios. Eu finalmente entendi que essas pessoas, desaparecidas por décadas, estavam condenadas a servir a entidade que dominava a ilha. Então, ouvi o sussurro. O silêncio. Aquele sussurro gelado, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, sussurrava meu nome. Senti o pavor me engolir. A entidade que eu acreditava ser apenas uma lenda não só era real, como também estava presente, observando, esperando o momento certo para me consumir. As figuras, agora mais próximas, pareciam implorar por ajuda, mas seus olhos mortos revelavam que já não havia salvação. Com uma força inexplicável, senti meu corpo ser puxado em direção ao altar. Era como se o próprio ar estivesse me arrastando, minhas pernas movendo-se sem meu controle. Eu estava sendo atraído para o destino dos outros. A ilha e o silêncio e estava me chamando, e naquele momento eu soube e não havia escapatória. Eu seria o próximo. Senti o ar ao meu redor ficar pesado, quase sufocante. O silêncio o estava aqui. Não podia vê-lo, mas sua presença era esmagadora. Era como se ele estivesse em toda parte, uma força invisível que penetrava meus pensamentos e invadia minha mente, arrancando pedaços de minha sanidade a cada segundo. O sussurro que eu ouvira antes, agora constante e implacável, martelava meu nome repetidamente, num tom que alternava entre súplica e comando. Tentei correr. Meus pés afundavam no chão enlameado da caverna, e o nevoeiro ao redor parecia ganhar vida, tornando-se uma barreira que me envolvia. Quanto mais tentava fugir, mais a ilha se fechava em mim. Árvores retorcidas surgiam onde antes havia caminho livre. O mar rugia ao longe, mas parecia tão distante quanto a última esperança que eu tinha de escapar. Meus pensamentos estavam confusos, cada memória misturando-se ao caos que se formava dentro de mim. Corri, tropeçando, caindo, lutando contra a força que me puxava para trás, mas o pavor dentro de mim crescia com cada passo. Sabia que era inútil. O silêncio não era uma entidade comum ou era a própria essência da ilha, uma presença antiga que alimentava-se daqueles que ousavam explorar seus segredos. Minha visão começou a embaçar. Era como se o nevoeiro estivesse dentro de mim, envolvendo meus pensamentos, consumindo meu livre-arbítrio. Eu podia ouvir sussurros vindos de todos os cantos, as figuras encapuzadas ao longe, assistindo, esperando. Não havia mais para onde correr. Senti meus joelhos cederem e me deixei cair no chão úmido, o frio subindo pelas minhas pernas como garras invisíveis. Eu lutava para manter a sanidade, mas o silêncio estava em minha mente agora, manipulando meus sentidos, fazendo-me acreditar que não havia mais nada a ser feito. Cada tentativa de fuga se esvaía como areia entre meus dedos. Meus pensamentos se fragmentavam, as imagens de quem eu era começavam a se desintegrar. Agora eu entendia, e o ciclo era antigo, e eu estava destinado a ser o próximo. Naquele momento, tudo ficou claro. Os desaparecidos, as figuras encapuzadas, o peso opressor da ilha. Todos eles, assim como eu, tentaram resistir, mas no final, foram engolidos pelo silêncio. Não havia fuga. A ilha era viva, uma armadilha disfarçada de terra firme, e eu, como todos os outros, não passava de mais uma peça no seu jogo macabro. Senti meu corpo relaxar. Minha vontade, antes firme, se esvaiu, e em seu lugar, uma quietude perturbadora se instalou. O silêncio o havia vencido. Aceitei meu destino, senti o frio atravessar meu peito, puxando-me para o outro lado, para onde as figuras encapuzadas esperavam. Já não havia mais resistência em mim.
Minhas últimas memórias antes de me tornar um deles foram dos passos ecoando atrás de mim, um som suave, arrastado. Eu era apenas mais um, agora esperando por quem seria o próximo a desembarcar na ilha, condenado a repetir o ciclo interminável.